Só uma rápida observação antes da entrada do Arthur, né? Recordando o que a gente falou na aula passada, essas 3 primeiras aulas a gente tem a intenção de ter uma exposição inicial, né? Na semana passada foi do Marcelo, hoje do Arthur, na semana que vem, no próximo, o terceiro texto será minha, e o espírito será um pouco aquele da aula passada. O Arthur faz uma fala inicial no sentido de levantar questões, né, e expor problemas do texto, e depois a gente dá um pequeno intervalo e abre para as intervenções dos alunos, e a gente aí tenta, na medida do possível, fazer o nosso bate-bola. Ok? Então, Arthur, você é o dono da bola hoje. Bom, vamos então tentar enfrentar esse texto, que, como eu já tinha conversado aqui na nossa preleção inicial, entre mim, Bernardo e Marcelo, é um texto que me deu uma dor de cabeça bem maior do que a prevista, né? Afinal de contas, eu e Bernardo revemos esse texto para a editora, eu próprio já tinha relido o texto, sabe? Mas esta semana, tendo que ler o texto, pensando na perspectiva de uma apresentação minimamente global do texto, né, eu senti que dificuldades imprevistas apareceram, né? E é curioso, porque esse é um texto que não saiu inicialmente num periódico especializado, ele não saiu numa revista, digamos assim, científica. Ele saiu na Mercur, em 1989, que é uma revista de cultura, uma revista mais ou menos como o New Yorker, como New York Review of Books, London Review of Books, né? Mas uma revista cujo foco está não só em resenhas de livros, mas mais em ensaios, que não têm um caráter disciplinar, às vezes tem a pretensão, inclusive, de trazer para o debate acadêmico, intelectual, pessoas, vamos dizer assim, educadas, pessoas com um bom grau de escolaridade, com algum grau de intelectualização, que estão de fora do universo acadêmico propriamente dito, né? Isso é uma coisa curiosa, porque essa estrutura, né, da revista não condiz com o grau de dificuldade do texto. E eu posso dizer para vocês que é um texto que também o público leitor em alemão, e mesmo o público acadêmico, tem grande dificuldade de ler e compreender por várias razões, né? É claro, uma dessas razões não é o fato de que o texto está mal escrito. Esse é um texto muitíssimo bem escrito, é um ensaio muito elegante, né, com frases curtas, com uma verve irônica em certos momentos, com capacidade, com poder de síntese impressionante, com capacidade de mobilizar metáforas singular. Mas é um texto que indica muitas coisas, deixa muitas coisas no ar, e, portanto, dá muito trabalho para o leitor ao completar, esse trabalho de completar, não o raciocínio, mas de completar os requisitos da compreensão, sobretudo das passagens em que os aspectos evocados são mais indicados do que explicados nos seus mínimos detalhes, né? Bom, esse texto absorve e expande a temática de um outro texto que nós já mencionamos aqui, que é um outro texto muito importante da produção mais teórica do Koselleck, mas de teoria da história e da historiografia, que é o texto Historik und Hermeneutik, Teoria da História e Hermenêutica. Eu faço questão de falar o título em alemão, porque essa tradução de Historik é sempre uma tradução um bocado complicado, tá? Nesse texto, que vocês vão se lembrar, é aquele texto que o Koselleck pronunciou por ocasião de uma das Festschrifts em homenagem ao Gadamer, acho que em homenagem aos 85 anos do Gadamer, né? Aparece a ideia da teoria da história em complementação, mas também numa certa oposição à noção de hermenêutica, né? Todo o argumento do texto
Teoria da História e Hermenêutica, do Koselleck, que está publicado nos Extratos do Tempo, é o argumento de que não há uma simetria perfeita entre teoria da história e hermenêutica. Por mais que haja convergências, afinal de contas, muitas das coisas de que tratam as teorias da história são de natureza linguística. Apesar de tudo isso, então, há assimetrias de maneira que um campo não cabe dentro do outro. Ou seja, a teoria da história não pode ser simplesmente um subcampo da hermenêutica, porque existem dimensões não hermenêuticas no objeto de estudo da teoria da história. Então, essa ideia de uma disjunção entre teoria da história e hermenêutica é absorvida nesse texto, foi absorvida no texto anterior e é expandida, é colocada para funcionar numa problemática nova. Nesse texto, Teoria da História e Hermenêutica, o Koselleck apresentou a sua noção de Historik, de teoria da história, como uma teoria acerca das condições das histórias possíveis. Uma teoria, portanto, que abrange tanto a história que acontece, ou que se materializa na ação e na interação das pessoas, quanto a história enquanto investigação ou representação de acontecimentos, algo que é feito em retrospectiva. Então, essas duas dimensões já estavam presentes nessa formulação do Koselleck da teoria da história, enquanto uma teoria das condições das histórias possíveis. Ali ele já falava em histórias nesse duplo sentido, né? E nós vamos ver como essa duplicidade de sentido repercute de novo na estrutura desse texto, assim como repercutiu no texto anterior sobre história dos conceitos e história social. Me parece que é algo muito importante para o Koselleck manter esse uso ambivalente do termo Geschichte, do termo história. Ele insiste muito fortemente nisso, e sendo ele alguém com uma sensibilidade linguística muito apurada, nós não podemos, de maneira nenhuma, apostar que essa insistência é despropositada. Com certeza é fruto de uma escolha muito bem pensada, muito refletida. Basicamente, o Koselleck resume, nesse nosso texto de hoje, né, Mudança Linguística e História de Eventos, a sua teoria antropológica das condições pré-linguísticas das histórias, que ele já tinha apresentado nesse texto que eu já mencionei, no texto Teoria da História e Hermenêutica, que ele já tinha em que ele já vinha pensando desde os anos 50, nós vamos falar um pouco disso depois, mas ele complementa essa teoria antropológica das condições pré-linguísticas das histórias com uma reflexão sobre as condições propriamente linguísticas do acontecer e também do representar histórico. Tá? O foco, portanto, desse nosso texto de hoje está na relação entre estruturas linguísticas e acontecimentos. Tá? Então, ele importa a discussão que ele já tinha feito com relação a essa antropologia dos elementos pré-linguísticos. Eu daqui a pouco explico isso um pouco melhor. Mas ele avança mesmo na relação entre esse conjunto de condições linguísticas e o acontecimento. Dois esclarecimentos mais terminológicos são importantes antes de nós começarmos para valer a olhar para a estrutura do texto. Primeiro, o título é Mudança Linguística e História de Eventos. Ele usa para a história de eventos a expressão Ereignisgeschichte. Ereignis é um termo que classicamente se traduz por acontecimento, e Geschichte, vocês sabem o que é. Geschichte é história, é um dos termos do alemão para história, mas é esse termo que aponta também para a dimensão da história que acontece, de uma maneira que a outra palavra, Histori, jamais faria. Tá? Então, ele está apontando aqui para acontecimento e para uma certa noção processual, uma certa noção dinâmica de acontecimento. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que história de eventos, nesse nosso título, de maneira nenhuma deve ser entendida a forma metodológica. Ou seja, história de eventos aqui não é histoire événementielle. Tá?
Isso é muito importante fixar a partida. Ele não está fazendo uma discussão metodológica quando fala em história de eventos. Ele está falando de eventos mesmo, do acontecer dos eventos. Tá? Segundo ponto, apesar de falar em Sprachwandel, mudança linguística, em boa parte do texto, Koselleck está mais interessado em sublinhar permanências linguísticas, algumas de longuíssima duração, que predefinem o cenário de possibilidades dentro do qual um evento tem lugar. Então, o título é Mudança Linguística. Mas esse mudança aqui está indicando o tempo que o tempo das transformações da linguagem é distinto do tempo dos eventos. Ou seja, está prefigurando essa tese principal que ele vai começar a enunciar logo na introdução do texto, certo? Então, não é um texto sobre mudança linguística, propriamente dito, mas um texto que tenta mostrar que a linguagem muda num tempo que é diferente do tempo da sucessão dos eventos, certo? Então, isso é importante, porque também, se você ficar procurando no texto o momento em que ele vai explicitamente tratar de mudança linguística, você vai perceber que esse tema é secundário, né? Acho que o principal nesse texto é a relativamente longa duração dos condicionantes linguísticos do acontecer em relação à temporalidade dos próprios acontecimentos. Tá? Eu espero que vocês consigam, pelo menos ao final da minha apresentação, da nossa conversa, entender melhor essa argumentação que eu estou tentando resumir aqui. Bem, esse texto está dividido em 3 partes. A primeira parte é dedicada a uma espécie de resumo das condições pré-linguísticas, né, das histórias. A segunda parte se dedica às condições propriamente linguísticas, né? Essas 2 primeiras partes, elas se situam no nível da história inato, da história enquanto se desenrola, da história enquanto um acontecimento em curso, certo? Enquanto que na terceira parte, né, a Koselleck vai tratar da historiografia ou da história representada, né, e vai tentar jogar essas condições extralinguísticas ou pré-linguísticas e as condições propriamente linguísticas para funcionar, né, no horizonte de uma análise que agora sim vai ser historiográfica, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu quero apresentar aquilo que para mim constitui os elementos mais importantes de cada uma dessas 3 partes, e num ou no outro momento eu vou sair um pouquinho e vou apresentar algumas ideias que ou complementam o Koselleck ou ajudam a explicá-lo por remissão a outros textos. Tá? Minha ideia é não demorar muito, de forma a não ocupar assim, muito tempo da nossa discussão, é tentar deixar um tempo razoável para nós podermos conversar e voltar aos tópicos, mas a partir das dúvidas, comentários, críticas que vocês tenham. Bom, a primeira parte, então, as condições pré-linguísticas da história inacto. Eu estou aqui retraduzindo, de maneira assim parafrásica, os títulos que aparecem para as sessões. Nessa nossa primeira sessão, Koselleck relembra as categorias antropológicas que ele justificou, fundamentou no texto Teoria da História e Hermenêutica, fazendo pequenos ajustes, né? Ele basicamente lembra de 4 oposições, tá? Que, segundo ele, estruturam o acontecer das histórias, né, em qualquer circunstância, né? Essas 4 oposições são as seguintes: nascimento e morte, antes e depois, dentro e fora, em cima e embaixo. Então, todo o acontecer, todo o acontecimento histórico se faz dentro de uma dinâmica. Você pode encarar sob esses pares categoriais, tá? De maneira que esses pares categoriais funcionam como elementos estruturantes das histórias antes mesmo de que nós comecemos a falar do papel da linguagem na produção dos acontecimentos. Salta aos olhos que essas categorias opositivas traduzem uma visão do acontecimento histórico
marcada essencialmente por conflitos e tensões. Elas colocam em primeiro plano, por exemplo, a possibilidade de matar ou de ser morto, no caso da oposição entre nascimento e morte, ou o conflito de gerações, no caso da oposição entre antes e depois, ou as relações de amizade e inimizade, no caso da oposição entre dentro e fora, ou, por fim, algo como a luta de classes, no caso da oposição entre em cima e embaixo. Essas categorias antropológicas do Koselleck, elas são razoavelmente formais, aliás, elas são bastante formais se nós a compararmos com as categorias contra as quais elas devem servir, mas, ainda assim, elas comunicam uma certa visão substantiva da história como uma interação entre pessoas e grupos de pessoas que é fundamentalmente conflitiva. Então, me parece que uma das mensagens que nós podemos depreender dessa discussão acerca das estruturas pré-linguísticas é que Koselleck tenta formalizar uma visão da história enquanto acontecimento, enquanto processo, enquanto sequência de acontecimento, enquanto acontecer, mas essa formalização, ela tem limites, tem um certo fundo de conteúdo aí, né? Esse conteúdo que sobra, né, é uma visão da história como conflito. Tá? Isso me parece um detalhe que é elucidativo da maneira como o Koselleck pensa a história no seu nível mais abrangente. Bom, essas categorias que eu mencionei, nascimento e morte, antes e depois, dentro e fora, em cima e embaixo, elas apontam para estruturas antropológicas razoavelmente formalizadas, dotadas de generalidade transtemporal. Ou seja, elas são gerais, elas são aplicáveis para várias épocas. Eu diria que o Koselleck assume que elas são aplicáveis a todas as épocas, a todas as circunstâncias em que a ação humana merece o qualificativo de histórica. Né? Em suma, essas categorias seriam aplicáveis a qualquer história que acontece, a diferentes tempos e até a diferentes culturas. Diferentemente do que faz com respeito às estruturas propriamente linguísticas, Koselleck não fala aqui, e eu lembro que ele está falando das estruturas pré-linguísticas, né? Ele não fala aqui da possibilidade de mudança nessas estruturas antropológicas de cariz pré-linguístico. Tá? É um tema que ele não coloca. Tá? Nesse sentido, a mudança nessas pré-condições demandaria a ocorrência de eventos completamente sem precedentes. Eu fico pensando assim, o que teria que acontecer para que essa antropologia pressuposta pelo Koselleck perdesse a validade geral que ele assume que ela tem? E eu penso que teria que acontecer algo como, por exemplo, a descoberta de uma técnica capaz de prolongar a vida ad infinitum. Certo? Isso quebraria a validade do par categorial nascimento e morte. E se as pessoas deixassem de morrer, entende? As condições em que decorrem a história humana seriam alteradas radicalmente, certo? Então, esse seria uma quebra possível da universalidade desse esquema antropológico. Né? Mas a falta de eventos similares, né? Eu penso que o Koselleck defenderia, ainda que ele não o faça explicitamente, né? Mas eu penso que ele defenderia a validade universal desses pares categoriais antropológicos, enquanto elementos que condicionam toda e qualquer ação, interação humana que mereça o qualificativo de histórico. Arthur, posso fazer uma rápida observação, rapidíssima? Né? Claro, claro. Não, fica à vontade. É o seguinte, é uma sugestão de leitura, né, para o pessoal. Você estava falando isso, eu estava lendo o texto do Koselleck e me lembrei de um conto do Borges, que está incluído no livro Aleph, que se chama O Imortal, né, que é uma especulação sobre o que seria a condição humana em termos de imortalidade.
é apenas uma sugestão, né? Então, você falando, eu não pude me conter. Desculpa te interromper, né? Sugiro, leiam O Imortal do Jorge Luiz Borges, está no livro Aleph. Eu imagino certos desdobramentos talvez certos desdobramentos da inteligência artificial pudessem também colocar em xeque esse esquema categorial, né? Assim, há muita especulação séria acerca, por exemplo, de uma rebelião da rebelião dos autômatos, né? Assim, a inteligência artificial se desenvolve a um ponto tal em que os autômatos tomam o controle, entende? Resolvem sabotar os sistemas que permitem a vida humana nas condições da nossa contemporaneidade, né? Então, algo assim também poderia colocar em xeque o sistema do Koselleck, de maneira que isso apontaria para uma certa relatividade dentro dessa pretensão universal. Mas, como eu falei, acontecimentos que não sejam comparáveis a esses, são eventos que não tiveram lugar, nós conseguimos pensar neles, mas eles ainda não tiveram lugar, né? Pelo menos da perspectiva do Koselleck, não seriam suficientes para refutar a pretensão de universalidade com que ele investe essas categorias que estão apresentadas aqui como categorias antropológicas e pré-linguísticas condicionantes ou estruturantes da possibilidade das histórias, né? Ao formular essas categorias meta e transhistóricas, Koselleck estava, diga-se de passagem, tentando resolver problemas metodológicos e existenciais legados pelas filosofias da história de extração historicista/progressivista. Vejam o que ele diz em 1953, no contexto em que ele começa a formular essas ideias, né? Numa carta enviada ao Carl Schmitt. Eu leio aqui rapidamente dessa carta do Koselleck. O historicismo chegou à conclusão resignada de que a relatividade de todos os eventos e valores históricos deve estar sujeita à relatividade total. Tal como vejo, é esse o ponto de partida para qualquer análise da historicidade. Dever-se-ia avançar na direção de uma ontologia histórica, algo que não seria simplesmente uma abordagem metodológica passageira, mas antes o começo de uma conceitualização que tornaria possível fazer secar as fontes de água da filosofia da história e, consequentemente, fornecer uma resposta à nossa situação. Koselleck está pensando, não precisamos interpretar todas as passagens aqui, ele está associando o historicismo às filosofias modernas da história e as consequências relativistas no plano do julgamento moral, estético e moral, mas sobretudo moral, né? E ele está tentando pensar uma saída para o problema do historicismo / relativismo. E a saída que ele enxerga é substituir a filosofia da história progressivista, legada pelo historicismo, por o que ele chama aqui de uma ontologia histórica. Essa ontologia histórica ela está formatada de maneira a conseguir fazer secar as fontes de água, na expressão dele, que alimentam as filosofias históricas historicistas. Certo? Então, a ideia dele aqui é a de que é possível recolocar em questão a universalidade no pensamento histórico, de maneira a resolver os dilemas deixados pela tradição do historicismo, e essa estratégia consiste basicamente em substituir a filosofia da história por uma ontologia. E, em outras palavras, é mais ou menos isso que ele faz em Teoria da História e Hermenêutica, e é o que ele faz nesse nosso texto, pelo menos na primeira parte do nosso texto, certo? Ali está apresentado ele não é apresentado como uma ontologia, o Koselleck deixa essa nomenclatura para lá, mas ele formula uma espécie de antropologia histórica, ou seja, uma teoria acerca das condições das histórias que são aplicáveis, basicamente,
a todo o passado da humanidade. É isso, eu acho que isso ajuda a entender um pouco de onde vem essa formulação das condições pré-linguísticas e que tipo de problema essa formulação pretende resolver. Vamos passar para a parte 2, então, que é a parte mais complicada e também talvez a mais original do texto, essa relativa às condições linguísticas aplicadas à história no ato da sua execução. Koselleck acessa aqui o tema das estruturas linguísticas como elementos que condicionam as histórias possíveis e recorre inicialmente aos diálogos presentes em Heródoto e Tucídides como registros de expectativas de ação antes da sua execução. Então, o uso que ele faz dos diálogos em Heródoto e Tucídides para decantar dali os elementos estruturais de natureza linguística na base das histórias é algo que me parece impressionante, certo? Porque os diálogos, do ponto de vista empírico, são exatamente a parte mais frágil desse modelo de formatação historiográfica legado pela historiografia grega clássica, né? Vários historiadores do Renascimento para frente usaram esse mesmo padrão, porque mobilizavam ali formas retóricas consolidadas na Grécia clássica. Mas da metade do século XVIII, pelo menos em diante, é exatamente o fato de que os historiadores gregos clássicos inventavam diálogos, né, que apontava para uma das principais fragilidades do modo de fazer história pré-moderno, certo? Então, o Koselleck chama a atenção aqui, na verdade, o Koselleck consegue dar um uso muito original, muito inusitado para esse material presente nos diálogos, né? Ele não está colocando a questão da autenticidade, da veracidade dos diálogos, tá? Ele não está se perguntando se esses diálogos realmente aconteceram da maneira que são relatados. Nós podemos assumir que não aconteceram dessa forma. É óbvio que não aconteceram. Mas é interessante o que ele faz com esse material, né? E é o que eu vou tentar explicar aqui. Esses diálogos, como eu falei, funcionam para o Koselleck como registros de expectativas de ação antes da sua execução. Koselleck afirma que nessas falas singulares, que articulam antecipações ou previsões, estão contidas estruturas cuja temporalidade transcende o evento nelas antecipado. Então, nesses diálogos, se está falando de eventos que podem acontecer. Tá? Então, os intervenientes nesses diálogos estão ponderando razões, né? E estão tentando, de certa maneira, antecipar o que vai e o que pode acontecer. Certo? Essas falas são falas singulares, elas estão num tempo, numa época, elas são individuais, são localizadas. Os eventos que acontecem depois, que, claro, nunca correspondem exatamente às antecipações, também são singulares. Mas nessa dinâmica comunicativa, linguística, está colocado também, de maneira quase que clandestina, um elemento geral, tá? Um elemento estrutural. Essas antecipações ou previsões nessas antecipações ou previsões que são articuladas nos diálogos, né, estão contidas, portanto, estruturas cuja temporalidade transcende o evento nelas antecipado. São estruturas gerais, repetíveis, que circunscrevem as possibilidades de ação dentro de um certo contexto. Os exemplos que o Koselleck dá disso, que eu estou resumindo aqui de maneira abstrata, são o diálogo constitucional, em Heródoto, e o diálogo dos Mélios, o clássico diálogo dos Mélios em Tucídides. Certo? Eu acho que nós podemos ficar
podemos tentar olhar com um pouquinho de calma para um desses, para não tomarmos assim muito tempo. Mas o diálogo dos Mélios em Tucídides é um trecho, né, em que você tem ali no meio, no começo da Guerra do Peloponeso, né, os atenienses que pronto, se reúnem com os representantes dessa ilha de Mélios, né, que era uma ilha de origem etnicamente espartana, mas politicamente neutra, certo? Com histórico de neutralidade. E os Mélios insistiam na sua neutralidade. Os atenienses, superiores militarmente, insistiam em conquistar os Mélios. Então, tem aí um debate entre atenienses e Mélios acerca do que vai acontecer e de quais é que são as melhores estratégias para se lidar com essa configuração. Os atenienses, dotados de poder político e militar, afirmam aos Mélios que eles devem se render ou então serão dominados, certo? E os Mélios se escoram na justiça da sua demanda por neutralidade. Eles basicamente argumentam que eles não precisam se render, porque, afinal de contas, eles sempre foram neutros, vão continuar neutros, não vão atrapalhar ninguém, e que é justo que eles permaneçam assim. Os representantes atenienses recusam essa justificativa e insistem na rendição. Os Mélios não o fazem, e, no final das contas, o poder prevalece sobre a justiça. Então, essa é a moral da história, certo? O Koselleck recorre a esse diálogo, porque nesse diálogo está presente uma situação de assimetria de poder, que não é única, não é exclusiva da situação retratada por Tucídides, ou seja, uma situação que se repete várias vezes ao longo da história humana. E dentro dessa situação estão apresentadas, basicamente, as duas alternativas possíveis. Ou o grupo mais fraco se rende, ou o grupo mais fraco é dizimado, né? A expectativa de que a justiça prevaleça numa situação de tal assimetria de poderes é uma expectativa irrealista. É mais ou menos essa a moral da história, e é essa alternativa que, embora formulada num ato linguístico único de Tucídides, referida a um contexto histórico único, ela pode viajar no tempo e ser aplicada a outros contextos. Para o Koselleck, ela continua válida no século XX da mesma maneira que era válida à época de Tucídides, certo? Daí que ele complemente esse exemplo, né, com as histórias ligadas ao Emil Acha e ao Dubrovnik, né? Emil Acha, aquele presidente da então recentíssima Tchecoslováquia, né, que é convidado por Hitler para Berlim em 1939 e é colocado diante da mesma alternativa: ou você se rende e faz uma rendição garantindo que os exércitos tchecos não vão atacar as forças de ocupação alemã, ou nós vamos destruir a Tchecoslováquia, certo? Emil Acha e também Dubrovnik, no contexto da Primavera de Praga, como que aprendem a lição que os Mélios não aprenderam. Mas estavam lidando com a mesma estrutura. Desculpa, Marcelo. Dubček, né? Aprendem a lição que os Mélios não aprenderam, certo? Então, você tem aqui uma estrutura linguística que está conformada em princípios de ação, né, em modos de pensar alternativas de ação, né, que viaja no tempo, que é válida tanto para a Grécia clássica quanto para o século XX. Essa ideia básica do Koselleck, e aqui que é um dos canais pelos quais ele encontra essas estruturas linguísticas dotadas de generalidade. As condições pré-linguísticas de que fala Koselleck quando explora o diálogo constitucional em Heródoto, ou o diálogo dos Mélios em Tucídides,
correspondem a alternativas de ação antecipadas, mas não materializadas, no contexto singular do discurso em que são formuladas. Tais alternativas continuam a ser aplicadas a outros contextos. Elas poderiam, assim, ser chamadas de futuros não passados. São futuros que ainda não passaram, certo? São máximas de ação dotadas de validade geral ou transtemporal, por exemplo, acerca dos riscos de se tentar fazer valer o direito diante do poder. Ou então modos de categorização das alternativas de organização política, por exemplo, em monarquia, aristocracia e democracia, tal como expresso no diálogo constitucional, né, em Heródoto, que nós não tivemos tempo de explorar, mas podemos voltar a isso com calma depois nas perguntas. O ponto fundamental para o Koselleck é que essas pré-condições linguísticas mudam num ritmo muito mais lento do que a sucessão dos eventos. Elas podem ser transtemporais, mas não como as estruturas pré-linguísticas que no esquema do Koselleck são dotadas de uma estabilidade incomparável, certo? Então, esse é o ponto fundamental também. Essas estruturas linguísticas que o Koselleck decanta, por exemplo, dos diálogos dos grandes historiadores gregos clássicos, são estruturas que podem mudar, mas elas mudam de acordo com um ritmo, uma temporalidade que é muito diferente da temporalidade característica da sucessão dos eventos. Os eventos estão em constante sucessão, certo? Elas estão dentro de um tempo rápido, né? O tempo das estruturas linguísticas, sem as quais os eventos não acontecem, né, é um outro tempo. E aí eu acabei de fazer a comparação com as outras estruturas de que nós tínhamos falado inicialmente, essas estruturas pré-linguísticas, que essas são dotadas de uma estabilidade maior, ainda maior do que as estruturas linguísticas, porque nós vemos ao longo do texto Koselleck mostrar como estruturas linguísticas mudam e, após a sua mudança, produzem estabilidade para proporcionar a geração, que os eventos tenham, a geração de eventos, ou que os eventos tenham lugar, né? Koselleck menciona estruturas linguísticas que são tipicamente modernas. Então, quando ele fala de estrutura linguística, ele não está falando só dessas máximas de ação derivadas, por exemplo, da historiografia clássica. Existem formas de estruturar linguisticamente a percepção e a ação que são tipicamente modernas, como, por exemplo, os conceitos fundamentais de movimento. Tá? São estruturas linguísticas que não têm paralelo com a semântica do mundo antigo, né? Progresso, história, reforma, revolução, etc., né? Esses conceitos são conceitos que ganham força, que são formatados e que são popularizados da segunda metade do século XVIII em diante, e são conceitos que, à medida que são popularizados, reivindicam, ganham, conquistam para si uma generalidade impressionante. Eles passam a ser aplicados a todo o espectro político, por exemplo, né? Mesmo a direita, mesmo os reacionários, tem de se haver com um universo conceitual dominado por conceitos de movimento. Então, num ponto muito elucidativo dessa nossa sessão 2, Koselleck fala questão de que o mundo estava em movimento, isso não era questionado, né? A grande polêmica era a velocidade desse movimento, a velocidade da transformação do mundo. E aí os reacionários colocassem como meta a tentativa de retardar o máximo possível a mudança, enquanto que os revolucionários queriam acelerar a mudança o máximo possível, certo? Mas o fato de que a mudança estava acontecendo, esse fato era incontestável. Por quê? Porque a estrutura conceitual era que presidia, vamos dizer assim, a mentalidade política, era povoada de conceitos de movimento, como progresso, história, que ganharam uma generalidade sem precedentes. Bom, a ênfase de Koselleck, e aí é só um comentário que eu não vou explorar, que eu deixo para nós conversarmos depois, se for o caso. Mas a ênfase do Koselleck na validade de máximas de ação
ou categorizações, tal como as exemplificadas nos trechos de Heródoto e Tucídides, pressupõem algo como a possibilidade de que se aprenda com as histórias. Tá? Então, aqui nós temos uma aparente contradição com a tese do próprio Koselleck relativa à dissolução da exemplaridade histórica no mundo moderno. Essa contradição é apenas aparente, tá? Apenas aparente. Mas o ponto é um ponto real. Para que essas máximas de ação, como exemplificadas no Diálogo dos Mélios e na sua história efeitual, tenham validade para além do contexto original, né, é preciso, portanto, que você assuma a possibilidade de aprendizagem com a história, de uma certa maneira. Né? E isso parece conflitar com a tese clássica da dissolução do topos Historia Magistra Vitae, mas eu acho que não conflita no fim das contas, não. Tá? Depois nós podemos explorar isso com calma, se alguém quiser. Entrando, então, na terceira parte, a parte final, que eu vou apresentar muito, muito rapidamente. Nessa terceira e última parte, Koselleck remete ao plano da história representada, ou seja, ao plano da historiografia. Então, aqui ele finalmente começa a falar de história no sentido do produto da atividade dos historiadores. Até aqui ele não falou disso, gente. Tá? Até aqui ele está falando da história no sentido das coisas que acontecem, do acontecer, da interação, da ação humana. Né? Mas agora, na parte 3, na parte final do texto, ele começa a falar de história no sentido da história representada. É interessante como as pré-condições antropológicas, ou seja, aquelas pré-condições pré-linguísticas, são agora introduzidas para dentro do que nós podemos chamar de a perspectiva do historiador. Como é que você reencontra na definição do que nós podemos chamar de a perspectiva do historiador esses fatores pré- ou extralinguísticos que o Koselleck apresenta antropologicamente na parte 1. Por exemplo, antes ou depois. Né? Isso aparece na operação historiográfica quando nós nos perguntamos se o historiador é ou não é contemporâneo dos eventos que ele está investigando, representando. Certo? Então, você tem a estrutura básica funcionando também como um condicionante da historiografia, da mesma maneira que estruturava as condições de possibilidade do acontecer, certo? Antes ou depois. Né? O historiador, às vezes, é contemporâneo do que ele está escrevendo, às vezes ele não é contemporâneo, às vezes ele escreve muito depois. Né? E essa condição é decisiva para o texto que é escrito no final. A mesma coisa vale, com adaptações, claro, para o par categorial em cima e embaixo. Nós podemos colocar a pergunta, e sempre o fazemos, quando analisamos historiografia: o historiador pertence a um grupo socialmente superior ou a um grupo politicamente vencedor? Ele se identifica com o andar de cima ou com o andar de baixo? Certo? Ele está escrevendo a história de cima para baixo ou de baixo para cima? Para lembrar a etiqueta History from Below, né, que é tão forte na história social. Né? Então, essa também é um elemento estruturante, digamos assim, do ponto de vista, da perspectiva, do olhar do historiador. O olhar do historiador, o Koselleck está assumindo aqui, não é um olhar de cima, um olhar de nenhum lugar, certo? É um olhar posicionado. E na definição dessa posicionalidade entram esses fatores antropológicos que nós estamos discutindo aqui. Entra a questão de saber se o historiador é contemporâneo ou não dos eventos que ele está falando. Entra a questão de saber se o historiador se identifica ou não com os vencedores ou com os de cima. Né? E entra também, terceiro ponto, a circunstância de se o historiador está dentro ou fora. Ou seja, se o historiador escreve sobre a sua própria comunidade ou sobre uma comunidade, digamos assim, estrangeira. Tá? Se ele está escrevendo sobre uma comunidade que ele faz parte,
ou se ele está escrevendo sobre uma comunidade que ele não faz parte. E, para além disso, se ele escreve de maneira... Se essa identificação com uma comunidade, ela é afirmativa ou negativa. Quer ver, você, como brasileiro, pode escrever uma história do Brasil que seja modulada num tom fundamentalmente crítico, certo? Você não precisa necessariamente escrever uma história afirmativa da sua própria comunidade, pode escrever uma história crítica dela, né? E esses são também condicionantes antropológicos que o Koselleck menciona no texto. Da mesma maneira que essas condições antropológicas, de certa forma, prefiguram o ponto de vista do historiador, também condições linguísticas fazem a mesma coisa, né? E essa distinção que aparece ao final do nosso texto, entre o escrever, o transcrever e o reescrever, tentam sintetizar precisamente esses condicionantes linguísticos da prática historiográfica, né? Para o Koselleck, toda a historiografia ou está escrevendo o evento, ou seja, está produzindo o primeiro registro de um evento, de uma sequência de eventos, ou está transcrevendo essa sequência de eventos, ou seja, está reproduzindo uma sequência que já tinha sido fixada por outrem, ou está reescrevendo, assumindo, portanto, com relação à tradição dos escritos sobre o evento, uma postura crítica, né? E, a partir daí, tentando encontrar uma outra visão para os eventos, né? Essa dinâmica da escrita, transcrição e reescrita da história é uma dinâmica fundamentalmente linguística, né? E essa circunstância afeta muito profundamente a configuração do que nós podemos chamar de discurso historiográfico, né? Koselleck afirma assim: cada história, eu estou citando, sempre contém algo a mais e algo de diferente em relação àquilo que os historiadores podem dizer sobre ela a partir das suas perspectivas, né? A história, enquanto representação, é sempre uma história perspectivada. Essa perspectivação é condicionada, influenciada, estruturada por esses fatores que eu acabei de mencionar aqui, que eu acabei de resumir do texto, né? Isso quer dizer que, claro, também a história representada é mais ou menos, mas é sempre algo de diferente do evento. Há sempre uma disjunção entre o que aconteceu e o registro posterior desse acontecido. Da mesma maneira, mais ou menos, que havia já uma disjunção no ato do acontecer, né, entre aquilo que acontece e aquilo que é dito acerca do próprio acontecimento. Então, Koselleck ilustra aqui essa tese da não completa cobertura, vamos falar assim, entre a linguagem e o evento, nesse segundo nível, o nível da história representada. Algumas conclusões, muito rápidas. Koselleck desenvolveu uma teoria da história ex post, uma teoria da história representada, ou seja, uma teoria da historiografia, em intenso diálogo com uma teoria da história in actu, ou seja, com uma teoria da história ao acontecer. Aliás, esta segunda constitui, para mim, o ponto forte da reflexão do Koselleck. A historiografia, para ele, não é um jogo de palavras descolado da história acontecida. Nesses dois primeiros textos que nós estudamos no curso, Koselleck só fala da historiografia, do conhecimento histórico, depois de ter esclarecido a fundo a relação entre o acontecer histórico e as pré-condições que definem as possibilidades desse acontecer. E isso é raro na teoria da historiografia, tá? É mais raro do que parece que seria o óbvio, tá? Essa teoria da história, enquanto acontecer, singular, emoldurado por estruturas de repetição, aplica-se, aliás, não só à historiografia, mas também à análise política. Eu penso aqui que tem aqui um filão importante. Eu acho que tem muita gente nesse curso que não está que está nas ciências sociais, nas ciências políticas, né? E que pode tirar dessa teoria da história inato do Koselleck, né, elementos muito poderosos para fazer a análise da política do presente, né?
Por exemplo, podia ser essas categorias, esse modo de colocar as questões ligadas ao acontecer e a relação entre acontecer e linguagem, podia funcionar muito bem na análise do modus operandi de um agente político como o nosso presidente da República, que, entre outras coisas, é um especialista na arte de maximizar essa cacofonia que já marca as relações habituais entre a linguagem e o evento. Está o tempo todo produzindo maximizando essa disjunção que é estrutural já, não é? Entre linguagem e evento. Então, eu acho que aqui tem um potencial de aproveitamento das reflexões do Koselleck que vai muito além da historiografia, né? E que pode muito bem ser remetido à análise política, né? Eu termino por aqui e espero que tenha deixado o texto mais claro do que obscuro, embora não tenha certeza de que o tenha feito, né? Mas acho que nós agora podemos começar a conversar um pouco mais e entrar nos comentários, dúvidas. Acho que isso vai ajudar a reforçar